Oi, pessoal. Olha só, a gente teve um problema, né, na primeira gravação. Acho que não sei exatamente o que aconteceu. E então eu tô fazendo numa outra plataforma essa gravação, num programa que chama OBS, tá? E aí eu vou postar e vou mandar o link para vocês, tá? Então a aula é sobre as células do sistema imunológico. E então eu gosto de iniciar falando a respeito da origem dessas células, da onde vêm essas células, como surgem, quanto tempo vivem essas células, tá? E a resposta é: essas células, elas todas se originam de uma célula que a gente chama de célula-tronco, que vocês já devem ter ouvido falar na mídia muitas vezes, tá? Existem células-troncos que são chamadas de totipotentes, como vocês podem ver aqui, ó, totipotente. Elas são células que têm potencial de se diferenciar em qualquer tecido, em qualquer tipo celular. As células do sistema imunológico, elas se originam de uma célula derivada dessa totipotente, que é uma célula pluripotente. Então, ela tem um potencial um pouco reduzido, o potencial de se diferenciar em células do sistema imunológico. Então, essa célula tronco pluripotente, inicialmente ela se diferencia numa célula com características de linhagem linfóide ou de linhagem mieloide. A linhagem mieloide é aquela célula que dará origem aos linfócitos. Existem três tipos de linfócitos: os linfócitos T, os linfócitos B e as células NK, que é uma abreviatura de células natural killer, tá? Os linfócitos B se diferenciam ainda mais futuramente, depois de reconhecerem e responderem, você pode se diferenciar em plasmócitos. Bom, e a linhagem mieloide? A linhagem mieloide é a precursora de todas as outras células do sistema imunológico, e aí também incluem as plaquetas e as hemácias. Então, granulócitos, mastócitos, macrófagos, células dendríticas, todas essas células derivam dessa linhagem mieloide. E aonde que existem essas células tronco pluripotentes e que ficam se diferenciando nesses diferentes tipos celulares? Elas existem na medula óssea que a gente chama de vermelha, porque a medula óssea também pode ser classificada em amarela, tá? A medula óssea vermelha é aquela rica nessas células tronco, então que a gente já nasce com elas e continua produzindo elas por toda a vida. Bom, essas células que eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito hoje, elas são agrupadas em dois grandes grupos. Ou elas são células que têm especificidade, então elas podem reconhecer somente algum detalhe de um determinado patógeno, tá? E essas células que têm essa alta especificidade são somente duas, são os linfócitos T e os linfócitos B. Tá? Então, os linfócitos T e os linfócitos B é que são responsáveis pela geração da imunidade específica. Então, quando a gente fala aquela imunidade, eu tenho imunidade contra a gripe, eu tenho imunidade contra o sarampo, essa imunidade específica se deve à atuação, à resposta dos linfócitos T e os linfócitos B. Essa imunidade a gente chama de específica, mas também é chamada de adquirida ou adaptativa. E as outras demais células que participam durante todo o desenvolvimento das respostas, todas as células, são células que têm pouca especificidade, tá? Elas reconhecem, na verdade, componentes presentes em diferentes tipos de patógenos. Então, todas as demais células, e aí inclui todas as que eu vou descrever hoje, tá? Neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, mastócitos, células natural killer, dendríticas, etc. Todas elas são células com pouca especificidade. Bom, antes de falar sobre essas células, eu vou explicar para vocês alguns conceitos iniciais que vocês vão ter que compreender e vão ser abordados durante a disciplina, tá? E quando eu falar das células, eu vou me referir a alguns desses conceitos iniciais, tá? Então, diapedese, o que são citocinas, o que é quimiotaxia, o que é fagocitose. Iniciando por diapedese. A diapedese é um mecanismo de migração das células de dentro dos vasos sanguíneos para fora dos vasos sanguíneos em direção a onde houver um estímulo, tá?
Então, muitas dessas células do sistema imunológico, não todas, mas muitas dessas células, elas ficam circulando na circulação sanguínea. Então, às vezes, o que acontece é que existe liberação de algumas moléculas, que a gente chama de fatores quimiotáticos, que fazem a atração dessas células. Então, elas começam a se aderir na parede do endotélio vascular e, com isso, depois da aderência, elas atravessam por entre as células endoteliais. Esse fenômeno é chamado de diapedese. Tá? A célula mais rápida em responder a esses atrações, esses fatores quimiotáticos e fazer a diapedese é a chamada de neutrófilo. Todas essas células do sistema imunológico, todas, mas também células não imunológicas, como células epiteliais, por exemplo, elas podem secretar, sintetizar internamente e secretar posteriormente umas moléculas que são da classe proteica, então são proteínas, e que são coletivamente chamadas de citocinas. As citocinas, o que são? São moléculas proteicas que estão secretadas por uma célula e podem ser capturadas por outras células. E essas moléculas têm efeitos sobre essas células que capturam, que produzem e que capturam essas citocinas. E o efeito é sempre de regular a resposta imunológica. Então, as citocinas, elas têm a propriedade, tanto às vezes, de estimular uma célula na sua capacidade funcional, ou o contrário, de inibir essa célula de atuar. As citocinas, a gente poderia dizer que é uma forma de diálogo, de comunicação entre as células. Conforme essas diferentes citocinas estão sendo secretadas em resposta aos patógenos que foram detectados, vão ocorrer estimulação ou não de diferentes tipos de células do sistema imunológico. Então, citocinas são muito importantes e vocês vão ouvir falar durante todo o curso de imunologia. Quimiotaxia, eu falei antes dos fatores quimiotáticos, tá? Então, existem várias moléculas que eventualmente são produzidas, são liberadas em determinados locais e elas são quimioatraentes. Células que possuem receptores para essas moléculas são quimioatraídas, então é uma forma de atração química, tá? E isso acontece por uma diferença de gradiente, então como se fosse assim uma carga, um monte de carga positiva, que vocês conhecem bem, de repente vão atrair uma carga negativa, tá? Então existe essa quimioatração. Quem são essas moléculas quimiotáticas, esses fatores quimiotáticos? Às vezes podem ser alguns componentes presentes em bactérias, podem ser citocinas quimioatraentes, a gente chama de quimiocinas e não de citocinas, são mais conhecidas como quimiocinas, e também moléculas do sistema complemento e moléculas liberadas de mastócitos. Então ocorre que o sistema complemento, vocês vão ter uma aula só sobre isso. O sistema complemento é um conjunto de proteínas que às vezes são ativadas. E quando é ativada uma proteína chamada C5A, então quando é liberada essa C5A faz atração de muitas células pró-inflamatórias para aquele lugar onde está sendo produzido o C5A. Também algumas moléculas liberadas dos mastócitos. Mastócitos são células que existem dentro dos tecidos e às vezes alguns estímulos fazem com que elas liberem algumas moléculas contidas dentro dos seus grânulos. E essas moléculas também fazem atração. E então as células começam a fazer quimiotaxia e migram em direção a esses fatores quimiotáticos. Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar e que várias células do sistema imunológico fazem é o processo chamado de fagocitose. Fagos, vem do latim, significa comer, ingerir, né? Então, o que acontece? Essas células, elas conseguem detectar patógenos, aqui tem uma bactéria, por exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de molécula estranha, ou corpúsculo estranho, né? Nesse caso é a bactéria. Eles detectam e depois disso essas células emitem prolongamentos assim, de citoplasma até envolver totalmente essa partícula estranha, formando o que a gente chama de fagossomo. Então, esse patógeno fica dentro de uma vesícula internamente na célula e depois se une aos lisossomos. Essas células geralmente possuem lisossomos, não todas, mas muitas possuem lisossomos, formando então um conjunto de fagossomo com lisossomo, o fagolisossomo. No lisossomo,
esses lisossomos que são aqui mostrados nessas bolinhas pretas, existem muitas enzimas que então podem ser liberadas nesse momento e degradar o corpúsculo que foi ingerido. Então fazia o que a gente chama de, seria a digestão, né, dessa bactéria estranha. Tá? Então isso é a fagocitose, existem células que podem detectar patógenos e ingerir esses patógenos. Bom, eu vou iniciar falando com vocês características funcionais de 3 tipos de células, que são no conjunto chamadas de granulócitos. Por quê? Porque todas elas têm grânulos dentro do citoplasma. Dessas células, então, todas são leucócitos granulócitos. Elas existem no sangue, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, então tem muitos grânulos no citoplasma. Os neutrófilos, eles são, vamos iniciar pelos neutrófilos, tá, gente? Os neutrófilos também às vezes são são chamados de células polimorfonucleares, por isso que está a abreviatura aqui, PMN, tá? Elas são as principais células presentes na inflamação. Então, o que significa isso? Sempre que vocês tiverem um processo inflamatório, uma amidalite, uma otite, uma faringite, sei lá, qualquer terminação ite, significa dizer que tem muitas células do tipo neutrófilos próximas ao local onde está ocorrendo a infecção, tá? Elas são as primeiras células a chegarem, são atraídas rapidamente então por esses fatores quimiotárgicos. E chegando lá, elas vão tentar fazer fagocitose, ingerir o que tem de estranho ali. Não necessariamente às vezes micro-organismos patogênicos, mas às vezes pode ser até mesmo células infectadas ou células mortas, tá? Então elas realizam fagocitose. E aqui está iniciando uma terminologia nova, diferente, que é fagocitose de partículas opsonizadas ou não. Tá? Essas partículas opsonizadas, elas, eu vou explicar para vocês o que são. Acontece que, eventualmente, alguns patógenos, eles podem ser detectados por proteínas do sistema complemento, tá? E nesse caso, a proteína C3b, tá? Ou então, essas partículas podem ser detectadas por anticorpos. Vou mostrar aqui nesse desenho aqui. Ó. Vocês lembram? Ou, não sei se lembram, ou se não lembrarem, devem saber agora, tá? Nosso sistema imunológico, ele é capaz de produzir diferentes tipos de anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas, tá? Que são sinônimos. Esses anticorpos, eles são diferentes nas suas características estruturais, mas também funcionais. Então, esses anticorpos que são produzidos para combater os agentes invasores, os agressores, as coisas estranhas, eles podem ser do tipo, ou isotipo, que a gente chama também IgM, IgG, IgA ou IgE, tá? Cada um desses tipos de anticorpos vão ter determinadas funções, vocês vão ver isso na próxima aula, tá? Esses anticorpos do tipo, por exemplo, IgM ou IgG, eles podem fazer a opsonização, principalmente o anticorpo IgG. O que é isso? Então, vamos tentar entender, tá? Olha só, esses anticorpos, olha aqui, ó, aqui está mostrando a estrutura deles, a estrutura geral desse anticorpo IgG. Esses anticorpos, eles são constituídos, na sua estrutura, de 2 grandes regiões. Uma região a gente chama de região FC e a outra região a gente chama de região FAB, tá? Por que FAB? Porque vem do inglês, que significa Fragment Antigen Binding, ou seja, é uma porção que se liga em antígenos. O que são antígenos? Também o professor Marcelo vai explicar na semana que vem, no próximo vídeo, tá? Os antígenos, eles são partes, algumas porções dos agentes estranhos, dos patógenos, que podem ser reconhecidos pelo sistema imunológico. Então, quando tem uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, tem algumas partezinhas deles que podem ser reconhecidas por anticorpos, tá? E essa região aqui do anticorpo é que se liga, quando a gente fala reconhecimento, é a ligação nessas partezinhas, então nos antígenos desses patógenos, tá? E a outra região, a região FC, é uma região que fica exposta depois que o
que o anticorpo se liga é uma região que fica exposta. Eu costumo comparar como se fosse uma bandeirinha, fica como se fosse a molécula ficar abanando assim, ó, como se fosse um rabinho abanando, tá? Por que é importante isso? Porque existem algumas células do sistema imunológico, e aí inclui os neutrófilos que eu estava falando antes, que possuem receptores para essa região FC. Tá? Então, quando o anticorpo se liga, aqui está mostrando aqui, ó, vamos tentar entender, ó, aqui tem um patógeno, tá? E aqui essas bolinhas aqui, ó, vocês enxergam aqui, são desse patógeno, são antígenos. E aqui embaixo, ó, temos antibody. Antibody significa anticorpo, tá? Então, o anticorpo está ligado, reconheceu antígenos dos patógenos. Quando o anticorpo se liga no patógeno, várias células podem enxergar isso. Elas visualizam esse patógeno de forma mais rápida, de forma mais fácil. Por quê? Porque essas células têm receptor para essa porção FC do anticorpo. Então, elas se ligam pela porção FC do anticorpo e, após isso, fazem a fagocitose. Olha aqui, ó. Então, aqui nós temos o anticorpo IgG e nós temos as proteínas do sistema complemento. E aqui temos uma bactéria. Quando a bactéria entra no organismo do indivíduo, o sistema complemento pode se ligar à bactéria, gerando o fragmento chamado C3b, que aqui está mostrado em verdinho. Então, fica esse C3b ligado na bactéria. Ou ainda, também pode acontecer que já existam anticorpos, foram anteriormente produzidos contra antígenos dessa bactéria, essa molécula aqui, ó, milase, então o anticorpo se liga na bactéria. Quando o anticorpo IgG, a proteína do complemento C3b, fica ligado nessas bactérias, nesses patógenos, células como os neutrófilos, também os macrófagos, também as células dendríticas, também alguns eosinófilos, podem se ligar, detectar essa bactéria, esse patógeno, mediante a ligação no complemento e no anticorpo. Nesse caso, então, se liga na região FC do anticorpo IgG, ou se liga nesse receptor, se liga no C3b. Então, existem duas moléculas que podem fazer o que a gente chama de opsonização, facilitar a fagocitose. Então, são opsoninas. Então, quem seriam elas? O anticorpo IgG, uma ótima opsonina, e a proteína do complemento chamada C3b. Então, se o micro-organismo, a bactéria, já estiver sem sistema complemento ligado, sem anticorpo, ela pode ser fagocitada por um neutrófilo? Pode, mas o neutrófilo tem mais dificuldade em detectar essa bactéria e fazer a fagocitose. Quando existe, então, o revestimento dessa bactéria com sistema complemento ou com anticorpo IgG, é muito mais fácil dessa célula fazer a fagocitose, tá? Então, esse processo de facilitação da fagocitose é chamado de opsonização. Então, os neutrófilos, voltando aqui, ó, eles podem fazer fagocitose de partículas opsonizadas ou não, tá? Uma outra característica que os neutrófilos fazem, e não só os neutrófilos de novo, então outras células têm até mais propriedade, mais habilidade para fazer o processo chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ou ADCC. A ADCC, gente, é um fenômeno que é exercido por neutrófilos, mas também por eosinófilos, por células NK e macrófagos, tá? A gente abrevia por ADCC, vocês podem entender porque, ó, A de antibody, anticorpo, dependente, tá? Depende do anticorpo, e é uma célula citotóxica, então é uma célula que vai causar uma toxicidade. Então vamos entender aqui, ó, vou mostrar para vocês uma explicação da ADCC. Temos aqui, ó, imagine que esse grupamento de células aqui bem à esquerda, essas células estejam infectadas, tá? E como elas estão infectadas, existem vários patógenos com antígenos estranhos aqui. E imagine então que anticorpos tenham sido produzidos e reconheçam esses antígenos estranhos aqui nessas células. Então se ligam, reconhecem, lembra? É ligação.
Então, os anticorpos IgG se ligam na superfície dessas células. O que acontece? Expõe a região FC, ficam expondo a região FC. Quem tem receptor para a região FC? Neutrófilo, eosinófilo, macrófago e principalmente células NK, células natural killer. Então, aqui está mostrando uma célula natural killer que se liga na porção FC do anticorpo que está ligada ao antígeno na superfície da célula, tá? Isso aqui faz com que essa célula que se ligou na região FC, essa célula, elas têm grânulos, lembram? Essas células desgranulem, elas liberam o conteúdo dos seus grânulos, liberam os seus grânulos que são ricos em várias moléculas que são citotóxicas. Então, que faz o quê? A destruição dessas células, tá? Então, isso é a ADCC. Eosinófilos também fazem ADCC, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito das principais características dos eosinófilos. Então, ao contrário dos neutrófilos, eu não falei para vocês, os neutrófilos é muito presente, é muito produzido em resposta, os neutrófilos, tá? Em resposta a infecções bacterianas e fúngicas. Tanto que, às vezes, no processo de infecção bacteriana, é muito comum a gente, num exame de sangue, por exemplo, detectar uma neutrofilia. Neutrofilia significa um aumento no número de neutrófilos no sangue, tá? Os eosinófilos, quando estão aumentados em número no sangue, então, também são produzidos pela medula óssea, igual aos neutrófilos, e liberados no sangue. Os eosinófilos no sangue, quando eles estão em números aumentados, a gente chama de eosinofilia, tá? E geralmente isso sugere que esteja ocorrendo um processo de infecção parasitária. Então, parasitas induzem a produção de mais eosinófilos pela medula óssea. O que então o eosinófilo faz? Ele é importante para fagocitar e fazer a ADCC de parasitas, tá? Eles contêm nos seus grânulos algumas moléculas, como por exemplo proteína básica principal, que são específicas para destruir componentes dos parasitas. Então, as moléculas que existem deles são mais atuantes contra parasitas. Tá? Só que quando eles fazem a ADCC, quando eles fazem essa fagocitose, eles liberam todas essas moléculas que também promovem inflamação, assim como os neutrófilos. Tá? Uma característica um pouquinho diferente do eosinófilo em relação ao neutrófilo é que a ADCC que ele faz se deve não só à ligação à porção FC do anticorpo IgG, mas também à ligação na região FC do anticorpo IgE. Então, lembram? Existe anticorpo IgM, IgG, IgE e IgA. Anticorpo IgE, tá? Aqui está o anticorpo IgE, ó. Aqui tem um parasita, um euminto, e aqui tem anticorpos IgE ligados nesse euminto. Anticorpo IgE, vocês vão aprender durante a disciplina, o estudo dela. O anticorpo IgE ele é principalmente produzido em infecções alérgicas, ou infecções alérgicas não, em indivíduos alérgicos, não necessariamente seja infecção, mas em indivíduos alérgicos e em infecções parasitárias, então em resposta a parasitas. Quando o anticorpo IgE ele é produzido, ele pode se ligar nos eosinófilos pode se ligar nos parasitas, e o eosinófilo, como possui receptor para a região FC do anticorpo IgE, ele reconhece o parasita, o anticorpo sempre faz uma espécie de uma ponte, um elo de ligação entre a célula e o agente infeccioso. E aí, depois disso, ocorre então a degranulação e a morte do euminto.